O dízimo é assim, ele está ali protegendo, impedindo que a semeadura seja feita e frutifique. Entende? Então não deixe de fazer seus dízimos e ofertas, porque isso vai ser bênção para a sua vida. Eu quero chegar aqui da próxima vez e ver os irmãos muito mais abençoados do que tem visto desta vez que vim. Alguns testemunhos eu tenho ouvido aqui essa semana, parece que eu não escutei, mas escutei. Olha, minha renda diminuiu, mas a minha vida melhorou. O que é isso? É a bênção da provisão de Deus, que não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com vida com Ele. Queria levar os irmãos a pensar um dos temas que eu mais gosto de falar, sobre os olhos, a maneira de ver a vida, a maneira de enxergar. Eu dei um tema a esta pregação, que é enxergando além do óbvio. Porque óbvio, todo mundo enxerga, né? Está diante dos olhos, está ali diante do nariz, todo mundo vê. Mas como eu posso enxergar além do óbvio? Mas antes da palavra propriamente dita, eu quero dizer, talvez alguns dizem, pastor César está ficando cabeludo também. É que eu quis provar uma tese, mostrar para vocês que um pastor pode continuar bonito mesmo cabeludo, porque eu sei que a referência que vocês têm não é das melhores. Então eu quero dizer isso a você, viu? Sei que alguns ficaram olhando para mim. Não reage não, não reage não, que é pior, não reage. Mas geralmente nós olhamos as coisas e respondemos muito obviamente. A certa ocasião Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? E aí alguns disseram: uns dizem Elias, Jeremias, outros profetas. É assim que eles viam. Eles viam Jesus fazendo sinais. É um curandeiro, é alguém importante, é um mestre, é um rabi, é alguém importante. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele enxergou além do que estava diante dos seus olhos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A possibilidade de você enxergar além daquilo que está diante dos seus olhos. Porque nós estamos vivendo uma grave circunstância que é muito difícil para os nossos tempos. Mas nós podemos enxergar, olhar para essa crise, olhar para essa circunstância e começar a enxergar de maneira diferente. Começar a enxergar de maneira até mesmo estranha aos olhos das pessoas. Muitas vezes nós vamos parecer loucos pela maneira que olhamos, pela maneira que enxergamos. Mas a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, que densas trevas serão. Então eu gosto de pensar muito que há muito poder da maneira que nós olhamos as coisas, como nós enxergamos as coisas, como eu olho para a situação difícil e como eu encaro essa situação difícil. Porque, na verdade, pergunte a pessoa que está ao seu lado: você por acaso passa por alguma situação difícil? Por acaso? Será que algum dia você passou por alguma dificuldade? A resposta, eu acho que 100% do auditório hoje dos irmãos vai dizer: eu já passei, pastor, e na verdade eu estou passando hoje uma crise, um problema. Mas eu quero levar vocês a perceber que é possível enxergar de maneira diferente. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23, e vá comigo até o versículo 42. Esse texto está tratando da crucificação, do momento da morte de Jesus. Ele, depois de ser, e depois do Mel Gibson, aquele filme, todo mundo teve uma visão mais completa acerca do estado que estava Jesus. Porque muitas vezes a gente pensava no Jesus crucificado, um sanguinho, uma gotinha de sangue escorrendo assim, né? Uma coisinha leve. Mas quando a gente, depois que alguns viram o filme, meu Deus! Eu estou falando de gente que não conhecia a Bíblia, não. Estou falando de gente que conhecia a Bíblia, mas não conseguia imaginar
a grandiosidade do sofrimento de Jesus. E nós estamos percebendo nesse texto um Jesus que está dilacerado, um Jesus que está acabado, um Jesus que está destruído, visivelmente destruído. Ele está sem seus amigos, ele está sem o seu grupo apostólico, apenas alguns estão com ele, mas ele está pendurado numa cruz, completamente desfigurado, completamente barbarizado. No versículo 42, há uma palavra de um dos ladrões que estavam crucificados a seu lado. Há 3 cruzes e um dos ladrões faz um pedido a Jesus muito estranho. Ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é estranho nesse texto? O estranho é que todos estavam vendo um homem destruído, crucificado, maldito, com seu corpo todo dilacerado. Mas aquele ladrão está vendo um príncipe. Aquele ladrão está enxergando, olhando para aquela figura estranhíssima, com a cabeça inchada. A cabeça de Jesus estava tão inchada que era maior que a minha naquele momento. E olha que isso é quase um fenômeno. Cabeça de Jesus inchada, uma coroa de espinhos. Um homem dilacerado, seminu. Um homem que está humilhado. Um homem que está vazado por uma lança. Um homem que está morrendo. É questão de tempo, pouco tempo ele vai morrer. Todos olhariam para aquele homem e diriam: olha aí um criminoso, olha aí um homem sem futuro, olha aí alguém que não tem valor, olha alguém destruído. Mas aquele bandido olha para aquela cena e consegue ver um príncipe. Como ele conseguiu isso? Como ele conseguiu olhar naquela cena dantesca, tão terrível, e enxergar além do que seus olhos estavam vendo? Como eles conseguiam? Como ele conseguiu ver isso? Como ele conseguiu alcançar a possibilidade de ver um príncipe no meio de um homem destruído? E como nós podemos conseguir o mesmo? Como nós podemos olhar as nossas lutas cotidianas e enxergar oportunidades? Como a gente pode olhar a nossa crise e entender como um tempo de possibilidades? Como a gente pode fazer isso? E eu separei apenas 3 ensinamentos que eu entendo que foram a maneira pela qual aquele prisioneiro, aquele criminoso conseguiu romper com a obviedade do seu momento e enxergar além. Vá comigo no versículo 41, mantenha a sua Bíblia aberta. Ele diz assim, deixa eu ler o texto no versículo 40. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. A primeira coisa para enxergar além do óbvio é reconhecer os nossos próprios erros. Se há uma coisa que há uma dificuldade na caminhada da vida, é a gente reconhecer que a gente erra. Um dos grandes problemas que tem impedido muitos de verem além da sua capacidade é a falta de reconhecimento dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados. Nós estávamos conversando essa semana, e eu e o pastor Valmir, a gente chegou a uma conclusão óbvia também, mas que é a verdade.